Olá, eu sou Graciele Gatto, talvez você tenha escutado falar muito sobre mim, talvez sim, talvez não. Eu vou me apresentar para você. Eu sou CEO e fundadora da academia Hair School International, que tem feito um sucesso tremendo em todo o Brasil, formando diversos técnicos para grandes empresas nacionais e internacionais, e também com projeto de expansão e já aplicando durante 2 anos consecutivos aí toda a nossa metodologia na Europa. Durante todos esses anos na área educacional, aproximadamente aí pouco mais de 20 anos, eu pude coletar diversas informações dos profissionais da área da beleza, tanto da América do Norte, Central, América do Sul, aqui no Brasil e Europa. Coletar informações sobre os loiros. E eu percebi que as dúvidas, elas são praticamente as mesmas. Nós temos exatamente as mesmas deficiências relacionadas aos resultados para se alcançar um loiro perfeito, um loiro bege, um loiro pérola. E por isso é que eu quero apresentar para você hoje um motivo pelo qual eu gostaria que você ficasse até o final dessa apresentação. Por quê? Porque eu vou mostrar para você a parte do fundo de clareamento e escurecimento direcionado para os loiros, que é onde está a grande deficiência de resultados perfeitos. Se você é um profissional que matiza cabelo, que faz só o processo de pigmento direto, ou seja, com uso de máscaras, com uso de condicionantes, e ainda não consegue chegar a um resultado perfeito através da coloração de pigmento oxidativo, então, eu vou te trazer essas respostas de uma maneira muito fácil, muito clara, para que você consiga aplicar no seu dia a dia. Eu consigo te dizer uma coisa, que muitos dos alunos que já passaram por esse treinamento nos relataram que depois da compreensão do fundo de clareamento e escurecimento, conseguiram assim alcançar resultados formidáveis. Deixaram de fazer apenas um tipo de loiro e começaram a criar uma mescla diferenciada. Bom, eu gostaria que você visse agora alguns dos nossos alunos que já tiveram a oportunidade de fazer o nosso curso Blonde e comprove, verifique um pouquinho dessa história e fique aí, porque eu vou passar todas essas técnicas para você. Eu vim de Mato Grosso do Sul, vim aprender mais e mais, estou amando o curso. As técnicas são bem legais, bem fáceis de executar. Saí de Angola para Portugal para fazer a formação de loiros. Eu achei a Graciela uma pessoa espetacular, muito simpática, muito profissional naquilo que faz e sente que faz com amor, com carinho, que tem vocação para isso. É muito boa professora, muito boa formadora. Olha, adorei, sei que vou sair daqui com mais conhecimento e é isso que eu na minha vida vou procurando ter mais conhecimento, todos os dias aprender e aprendi muita coisa aqui. Acho que a Graciele, a nível de conhecimento, para mim, foi ótima. Ao transmiti-lo, também. Porque consegue transmiti-lo de uma maneira simples para nós podermos entender com facilidade, apesar de ser matéria que nós não estamos muito à vontade. Sabemos trabalhar, mas não a nível de conversação sobre aquilo que estamos a fazer, por vezes não temos grande fluência. E com ela foi bom. No ano de 2012, eu iniciei o primeiro treinamento direcionado para os loiros. Nessa época, não muito longe, 7 anos atrás, o que nós percebíamos? Que muitas pessoas não tinham tanto interesse a respeito dos loiros. Faziam-se loiros, uns loiros mais direcionados para os beges, e então era mais um processo de correção de cor. Quando nós tínhamos um cabelo manchado, um cabelo degradê, um cabelo com vermelho, por exemplo, chocolate, que queriam fazer o processo de remoção desses tons quentes, usavam o processo de descoloração. Então, em 2002, nós começamos de uma maneira muito científica a explicar todo o processo de descoloração, a sua função, a sua eficácia, os seus ativos, entender a parte da cosmetologia, da parte da tricologia. E dessa forma nós conseguimos colocar, compactar as principais dúvidas e informações que as pessoas têm a respeito desse assunto, que com certeza é um assunto crescente, ele tem cada vez mais feito sucesso nas redes sociais. Os grandes ícones do mundo da beleza hoje são profissionais que sim, que atuam com loiros e com loiros de resultado. Vários dos nossos alunos que fazem grande sucesso pelos palcos do Brasil, representando marcas importantes, também passaram por esse treinamento a respeito dos loiros.
A minha experiência acadêmica, ela vem da área de administração, com pós-graduação na parte de tricologia, com diversas especializações na área de cosmetologia, cursos, congressos anuais, além de muitas viagens internacionais, onde a gente consegue, de fato, comprovar que a nossa metodologia, ela é eficaz, ela é muito eficiente, ela alcança, de fato, muitos resultados. Através de população, público diferente, com características diferentes, nós conseguimos fazer com que esses mesmos resultados alcançados aqui no Brasil sejam alcançados também em outro continente. Acredito que, por ter no meu currículo mais de 200 especializações, livros, congressos, viagens, isso tudo tem contribuído para que nós conseguíssemos resultados de transformação na vida de muitos profissionais de uma maneira muito efetiva. Junto com todo esse conhecimento, toda essa bagagem, vem a parte prática, que é fundamental para que a gente mostre os resultados. E vimos também que os alunos que passaram por este treinamento tiveram muito sucesso na sua carreira. São destaques tanto dentro das redes sociais, como também nas empresas na qual eles prestam serviço, na parte de shows, eventos, e isso é formidável. A gente conseguir observar e ver o sucesso de cada um dos nossos alunos. Quando eu busquei os aperfeiçoamentos, os treinamentos fora do Brasil, foi porque eu tinha uma grande aspiração, um grande desejo, que era conseguir amenizar os efeitos negativos do processo de descoloração e resultados mais naturais. Nós já tínhamos desenvolvido no ano de 2004 técnicas maravilhosas, técnicas de fundo escuro e clareamento de pontas, na qual gerava um resultado extremamente positivo, ou seja, mulheres que faziam alisamentos, nessa época se usava muito alisamento à base de tioglicolato, guanidina, até mesmo sódio. E essas mulheres não poderiam, supostamente, fazer técnicas de mechas. Então nós iniciamos em 2004 várias técnicas de mechas. Eu criei mais de 60 técnicas diferentes de mechas para alcançar resultados diferentes em cortes de cabelos, porque isso é o que importa, dependendo do estilo de corte, tom de pele, isso também é uma contribuição, uma transformação. Por exemplo, uma pessoa que tem um processo de alisamento, ela não pode ter mechas que venham desde o crescimento. Então foi aí que eu desenvolvi a técnica de mechas programadas. Então a minha grande vontade, o meu grande desejo em fazer especializações fora foi justamente isso, tentar entender os porquês, o porquê de cada resultado e o porquê que a gente consegue resultados perfeitos, mas eu também tive muitas frustrações, eu tive muitos problemas em relação à questão dos loiros. Eu confesso que eu aproveitava muitas das minhas clientes lá no passado para poder testar tendências, para testar resultados, para testar fundos. E nessa época não se usava tons acinzentados, tons frios, se usava tons quentes, 8.3, 9.3 era o que mais se comercializava. Isso a gente está falando de 2000, 2004, 2007, até perto de 2010, ainda os tons mais comercializados ainda eram os tons mais dourados. Então, muitas das vezes o meu laboratório se tornava o próprio salão. E no salão é que eu conseguia resultados tanto negativo quanto positivo, porque errar faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento de técnicas. Mas ainda assim traz aquela insegurança, aquela sensação, puxa, eu quero mais, eu preciso de mais, e como é que eu faço para alcançar esses resultados? Foi nesse momento que eu decidi focar 100% em croquis, em técnicas de mechas, aplicar cada uma dessas técnicas, explorar o máximo do potencial de um pó descolorante, conseguir fazer testes que comprovavam a sua eficácia através de meios diferentes. Isso a gente fala muito no nosso treinamento, a respeito de como a gente potencializar um pó descolorante, como a gente alcançar um resultado mais claro para um cabelo mais escuro. Esse momento foi um momento muito especial, foi o momento da minha decisão de querer entregar e fazer o melhor no segmento dos loiros. Mas isso me custou muitos anos de treinamentos e especializações. E baseado nisso tudo, depois desses resultados tão positivos, depois desse período de testes, de conseguir ter aquela felicidade, falar, cara, consegui chegar nessa cor, consegui chegar nesse resultado, eu pensei,
bom, se serviu para mim, se deu certo, se valeu a pena todo esse sofrimento, todos esses anos de investimento na carreira, com certeza vai valer muito a pena para outros profissionais, vai valer a pena esperar para ter todo esse conteúdo compactado. Então, agora eu vou falar para você algo fundamental, de suma importância dentro do que a gente espera para os loiros, que é o fundo de clareamento e escurecimento. Percebi que nesses estudos, nesse momento laboratório, esse momento de colocar os pingos nos is e encontrar as respostas, que grande parte dos erros, dos resultados de loiros indesejados, vem pela falta de conhecimento do fundo de clareamento e escurecimento. O fundo de clareamento e escurecimento parece algo simples. Vocês podem olhar um pouquinho aí na tela, a nossa tabela, e identificar quais são os fundos correspondentes às cores que um dia desejamos usar. Se você observar bem essa tabela, vai perceber que os tons que aproximam daquilo que é desejado dentro do grupo dos loiros são sempre os tons acima de 8. O 8, ainda assim, ele não é um tom perfeito para você conseguir os tons neutros, platinados, pérolas, porque ele ainda tem um residual muito intenso do laranja. O 7 é laranja, o 8 é laranja amarelo, mas aquele laranja, ele ainda vai ter uma influência muito grande, ou seja, vai criar dentro da sua composição uma soma da cor que vai ser aplicada. Mas o fundo perfeito, ideal, para a gente conseguir chegar no resultado de qualquer estilo de loiro, seja um loiro platinado, bege, pérola, é sempre a partir do fundo de clareamento 9. E o que significa esse fundo de clareamento e escurecimento? Olha, presta atenção que essa é uma parte fundamental para que você consiga um resultado ideal. Bom, primeiro passo. Cada número daquele representa a cor da sua cartela de coloração. Por exemplo, vamos supor que eu escolho uma coloração que comece com o número 10, ou uma coloração que comece com o número 11, 12, ou 9, ou 10. Aquele número que representa do lado do fundo de clareamento e escurecimento, ele significa a cor que você deseja usar, tanto para clarear um cabelo quanto para escurecer um cabelo. Então, vamos dar o exemplo que você tenha escolhido uma série 989, ou uma série 10.1, ou série 10.21, ou 10.12, ou 11. Resumindo, você escolheu um fundo amarelo, ou amarelo claro, ou amarelo claríssimo, que chega perto de um palha, do branco. Mas muitas vezes nós não conseguimos chegar naquele resultado perfeito no processo de descoloração. Por quê? Porque existem vários fatores limitantes, reações exotérmicas. Talvez você tenha assistido alguns vídeos, nós falamos sobre essa reação, que é do aquecimento, né, durante o processo de mechas, o cabelo esquenta, e você tem que retirar muito rapidamente as mechas, porque se você não tirar e essa temperatura continuar se elevando, você pode ter um rompimento do fio. Fora isso, as incompatibilidades químicas, ainda temos outros fatores, por exemplo, como resíduo de pigmentos artificiais que são depositados ao longo da fibra, que também vão impossibilitando a abertura até o tom desejado. Fora essa outra questão, nós temos a outra questão que nós já falamos em uma das nossas lives sobre a cor natural. A cor natural, ela também vai interferir no processo de abertura, mas ela não é o fator, vamos dizer assim, mais prejudicial no processo de abertura. Mas o que mais dificulta não é necessariamente a cor natural, e sim a espessura dessa fibra. Dá um exemplo, meu cabelo, uma altura de 5, eu não faço processo de descoloração nem processo de mechas em nenhum momento, só apenas uso a série 12, horas 12 normal, outras 12.1, às vezes eu uso 12.11, você pode ver que há uma variação de tons no meu cabelo no decorrer dos vídeos que eu vou fazendo. Sempre vou alterando, mas eu sempre estou usando exatamente a mesma altura, 12. Então, para entender, eu consigo ter um resultado claro, porque a espessura do meu fio, ela permite esse grau de abertura. Então, às vezes o cabelo, por mais que ele seja uma predominância de eumelanina, que seja um cabelo escuro, ainda assim a espessura é quem vai permitir ou não esse processo de abertura. Então, o passo mais importante dentro de toda essa, vamos dizer assim, chegada para o fundo ideal, é o fundo de clareamento e escurecimento. E como é que eu faço, Graciele, para conseguir esse fundo perfeito? Primeiro, boas técnicas, dominar sobre o assunto científico a respeito do loiro, entender como que funciona, como é
mecanismo de ação do pó descolorante, inclusive a parte da cosmetologia, o que tem na composição que vai te ajudar ou não, o oxidante, a técnica correta também, porque sem uma boa técnica você também não alcança resultado. E além desses fatores, né, que a gente está falando ali de oxidante, de pó, parte de cosmetologia e técnica, são exercícios, testes. Esses testes são o que vão te capacitar para conseguir alcançar esse resultado. E como é que eu testo isso? Bom, primeiro existem dois tipos de testes. O teste para te tornar bom naquilo que você deseja ser, né? Então, especialista em loiros, então é preciso realmente criar diversas técnicas diferentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os testes de mechas. Há cabelos que suportam um grau de descoloração alto, conseguem chegar no amarelo claro, no amarelo palha. E tem outros cabelos que não suportam nem sequer pensar em passar por um processo de descoloração. Então, essa geração de agora, nós passamos por um processo de banalização das transformações. O que significa isso? Hoje se usa produtos para alisar como se fosse uma função de tratamento e se usa o pó descolorante como se fosse um apagador, né? Então, por qualquer motivo se usa o pó descolorante. Isso faz com que os nossos cabelos, eles vão, com o passar do tempo, ficando cada vez mais enfraquecidos e sem a possibilidade de transformar, sem a possibilidade de uma reaplicação quando necessária durante o processo de descoloração. Por isso, a importância de nós usarmos, vamos dizer assim, essas ferramentas cirúrgicas dentro do fio. Eu considero cirúrgicas porque o que a gente faz é sair de um estado para outro, é sair de uma cor para outra. É um processo muito hard, né? Um processo muito duro, é um processo muito forte. E esse tipo de processo, ele tem que ter cuidados. Por isso que o teste é uma das ferramentas mais importantes para você conseguir ter resultados perfeitos, sem grandes danos, sem grandes perdas estruturais e ainda assim fazer com que o cliente saia satisfeito do teu salão, ou até mesmo se você é um palestrante, que você consiga apresentar um trabalho de resultado. Esse conjunto de, vamos dizer assim, de técnicas e ferramentas, eles são primordiais para que você realmente faça o seu melhor e não seja apenas, eu costumo dizer que existem alguns grupos, né? E existe o grupo do aplicador de coloração, do que realmente só aplica, o grupo do descolorista, que é aquele que só descolore, e o do colorista. E que você, como especialista em loiros, não pertence ao grupo somente dos que descolorem, mas sim daqueles que descolorem e sabem como chegar na cor perfeita, através de uso de colorações oxidativas que têm longa durabilidade dentro do fio, que vão conseguir promover um processo de neutralização verdadeira dentro da estrutura capilar. Máscaras são importantes, são legais, para cabelos como o meu, cabelos finos, que não podem ser oxidados constantemente. Acredito que vale muito a pena. E é importante até mesmo para um acabamento, para que o cliente faça uma manutenção em casa, numa emergência, para várias situações como essa. Mas para quem é colorista, para quem já é um especialista, ele precisa, de fato, dominar o uso dos processos oxidativos seguidos do processo de descoloração, para que ele não haja nenhum tipo de ruptura, quebra dessa estrutura. Então, mais uma vez, gostaria que você olhasse essa tabela agora e prestasse atenção que para a gente conseguir um resultado perfeito, eu preciso fazer o quê? Descolorir até chegar no fundo, vamos ver se lembrou? Amarelo. Se eu não conseguir chegar nesse fundo amarelo, infelizmente vou ter resíduos que, por exemplo, eu posso até chegar no laranja, neutralizar com o processo de coloração, só que daqui a 1, 2 semanas, dependendo da porosidade desse fio, com certeza isso vai me revelar, esse cabelo vai ficando levemente dourado até que volte a ficar laranja novamente e vai vir aquela insatisfação. Nós demonstramos em alguns vídeos cabelos que já foram realizados por nossas técnicas do nosso blonde, que depois de 40 dias ainda nós tínhamos aquele loiro perfeito, aquele loiro bonito, aquele loiro neutro. Isso tudo através do fundo certo. Fundo certo, resultado perfeito. Quando a gente não tem o fundo certo, fundo laranja, laranja amarelo, infelizmente esse residual ele vai aparecer. Em um dado momento ele vai, aquele pigmento que foi depositado de maneira como se fosse uma maquiagem, make-up color que a gente fala, que é uma maquiagem que a gente faz na estrutura, ele vai embora. E aí o que vai ficar? Aquele laranja indesejado. Então, por isso, a importância de estudar o fundo de clareamento e escurecimento dessa maneira que nós falamos, através de testes que a gente vai fazer nas mechinhas, testes que a gente vai fazer anotações, enfim, são muitas formas diferentes, testes de produtos, para a gente identificar qual é aquele que é mais
eficaz no processo de clareamento, qual oxidante que vai alcançar esse resultado e, é claro, o estudo da estrutura do fio. No próximo vídeo nós vamos falar de algo top, eu amo esse assunto. É sobre as diferenças das tabelas, diferença dos fundos. Nós falamos em live sobre fundo natural, nós falamos nesse vídeo sobre fundo de clareamento e escurecimento. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre fundo industrial, as grandes armadilhas que nós temos em acreditar que a tabela que nós usamos para cor natural ou até mesmo de fundo de clareamento e escurecimento, ela serve para absolutamente tudo, inclusive na hora da gente escolher uma coloração. Então não perca esse vídeo e, é claro, para que nós possamos interagir e mostrar detalhes daquilo que você realmente tem desejo em conhecer, é muito importante que você coloque aqui os seus comentários, dúvidas, dicas, para que a gente possa aprimorar cada vez mais. E outra coisa, vai lá nas nossas redes sociais, porque fora esse conteúdo que é exclusivo somente para aqueles que se cadastraram, nós temos também vários outros vídeos com dicas, pequenas dicas, mas fundamentais para o seu dia a dia. Nós estamos na nossa página Graciele Gatto, Hairstylist, também no meu Instagram, Graciele_Gatto, e no YouTube, Graciele Gatto. Lá você vai encontrar todas as séries de vídeos a respeito dos loiros. Te espero na próxima aula para a gente entrar nesse super assunto a respeito dos fundos industriais.